pedido de uma aluna, eu vou gravar essa atividade síncrona, tá? E só retomando um pouco disso, então hoje eu vou apresentar algumas ferramentas e aos sites e algumas linguagens e bibliotecas para visualização de dados espaciais. Lembrando, se o conjunto de dados que você selecionou tem pelo menos um atributo que tem uma informação geográfica em si, então, por exemplo, pode ter dois atributos, que são latitude e longitude, ou então a informação da cidade, estado, país, ou até mesmo uma posição XY num sistema cartesiano, ou XYZ num sistema cartesiano, mesmo que seu conjunto de dados não seja focado extremamente para ser geográfico, se você tiver pelo menos alguma informação geográfica, você é capaz de fazer alguma visualização de dados espaciais. Lembrando que nas últimas semanas foram lançadas, né, algumas videoaulas sobre visualização de dados espaciais. Deixe-me lembrar uma coisa aqui. Essa semana, por exemplo, foi a técnica de visualização de dados espaciais, parte 2. Então, na semana passada, saiu a técnica de visualização de dados espaciais, parte 1. Semana que vem, a gente já vai começar a ver técnicas para dados multivariados. Tá bom. Antes de mostrar esses sites para vocês, eu queria projetar aqui uma visão, que é do Moodle, na verdade. Compartilhar uma janela. Deixa eu dar um zoom. Deixa eu ver se eu cheguei no zoom. Acho que aqui sim, tá bom. Então, lembrando, ao longo dessa disciplina, a gente tem um projeto prático, né, que consta com 3 entregas. Na primeira entrega, que é dia... Eu não lembro de cabeça, que é dia 20, vai ser 2 dias, né, 29 de abril e 2 de maio, da 29 de abril e 2 de maio, é uma sexta-feira e uma segunda-feira, ambos os horários são 1h50 às 3h30, né? Lembrando, mais para frente, eu vou fazer o sorteio de que grupos caem em que dia. E aí, para fazer essas entregas aqui, tanto da primeira entrega, que é a apresentação do conjunto de dados, tem a segunda entrega, que é a apresentação de, no mínimo, 2 visualizações, né? Então, vocês fazem uma recapitulação, né, breve de qual conjunto de dados vocês selecionaram. E tem a entrega 3, né, que é, no mínimo, mais 2 visualizações, e faz um breve resumo do qual conjunto de dados e quais foram as 2 visualizações anteriores, para ter uma memória ali do que aconteceu no passado. Então, é um projeto que evolui, né? Na primeira entrega aqui, vocês apresentam o conjunto de dados, né? Lembrando que eu já passei a especificação mínima do conjunto de dados e está lá no Moodle. Mas o que eu queria falar é confirmar com vocês, na verdade, os grupos que vão ser grupos que foram formados, né, por vocês para fazer atividade prática. Agora, acho que todos os alunos escolheram já, só tenho aqui sozinha. Então, só confirmando, o grupo A é a Marielle, Juan, Felipe e Gabriel. Então, lembrando que é no máximo 3 alunos, mas pode ser 1, 2 ou 3. O grupo B é o Luan Henrique, o André Lucas e o Guilherme Zago. O grupo C é o Jean Carlos e o Lucas. Acho que só tem esse Lucas, então ok, Lucas Domingos. Grupo D é o Alexander e o Luiz Otávio. E grupo E é a Mara. Então, no total aí, a gente tem 5 grupos, né? E aí a gente tem todo mundo formado grupo. Se algum de vocês, eu acho que não vai acontecer, mas se algum de vocês quiser alterar essa formação de grupos, né? Lembrando que vocês têm um prazo para fazer isso até no máximo dia 11 de abril, tá? Então, se qualquer alteração na formação dos grupos, por favor, me informem até 11 de abril, que é algumas semanas antes da primeira entrega do projeto prático, né? Mas eu acho que é isso. Sobre os grupos, era isso. Deixa eu voltar.
E tá, vamos lá. Então, eu vou apresentar alguns sites agora para vocês, que são sites de. Tem algumas desses sites, tá? Lembrando, se vocês vão aqui. Deixa eu mudar a visão para estante para ficar menos poluída aqui no Moodle. Aqui para baixo no Moodle, principalmente nesse tópico aqui, sites e bibliotecas para criação de visualizações, tem algumas dos sites e ferramentas que eu vou apresentar ao longo das próximas atividades síncronas, tá? Hoje eu vou ficar extremamente focada somente naqueles sites e linguagens e bibliotecas que focam na visualização de dados espaciais, tá? E mais para frente, depois eu apresentando outros. Mas a lista completa, se vocês quiserem dar uma olhada, ela tá aqui. Hoje eu vou falar mais do Flourish. O Flourish ele não faz só visualização de dados espaciais, tá? Ele faz de dados multivariados, espaciais, temporais, mas eu vou focar nele mais no aspecto de espacial hoje, depois eu apresento ele no foco mais multivariado em outro dia. O Data Wrapper é um site alemão muito legal também para criar visualização de dados geográficos. Existem também sites que explicam como vocês podem usar linguagens como Python e R. Eu acredito que a maioria de vocês está mais familiarizado com Python do que R, mas tem várias. Vou mostrar um pouco do Python Graph Gallery, e da mesma forma que existe o Python Graph Gallery, acho que o mesmo grupo foi lá e criou o R Graph Gallery. Então, esses dois sites aí, eles apresentam nas suas respectivas linguagens como criar, por exemplo, visualizações usando Python, usando alguma biblioteca, e aí ele dá um exemplo de código que gerou uma certa visualização. Então, vocês podem reaproveitar o código, fazendo, claro, algumas modificações para o conjunto de dados de vocês. Então, não precisa fazer exatamente do zero. Tá. Tem o Apache Charts, que também é bem legal, e o resto vai mais para frente. Hoje eu vou ficar mais em dados espaciais. Começando com o Data Wrapper, eu acho que eu já tenho um login aqui, vamos ver se... Geralmente acho que... Eu não lembro se eu tenho salvo aqui. Não, era para mostrar isso. Espera aí, um minutinho, pessoal. Deixa eu logar aqui, eu já volto à apresentação. Tá, lembrei. Eu geralmente eu logo naquele site usando a minha conta do Google, pessoal. Tá. Então, voltando aqui para a página principal, isso aqui. Deixa eu clicar aqui, acho que ele vai manter o login. Tá. Aqui, acho que principalmente Product, vou começar da página inicial, que aí eu acho que vai ser mais fácil vocês se localizarem depois no site. Então, o site chama Data Wrapper, ele tem ali depois DE, porque é um site alemão, mas ele está escrito em inglês. Quando você vai aqui em Product, eu vou focar aqui na parte de mapas, mas ele faz outros tipos de visualização também, mas eu acho a parte de mapas dele bem legal. Então, eu vou criar aqui em Build Your Own Map, e aí ele oferece 3 tipos de mapas. Aqui eu vou focar principalmente no primeiro, que é o que eu apresentei na videoaula, né? Que são chamados os mapas cropléticos, né? Que aí você tem uma escala de cor e um valor associado a cada localização geográfica. E aí você, com base na escala de cor e o valor associado em cada escala geográfica, utiliza uma cor para preencher uma determinada área. Por exemplo, ali eu acho que imagino que sejam bairros. Tem um mapa de símbolos, também chamado de mapa de bolhas geográfico, né? Que aí você tem, além da cor associada a uma certa localização, você tem um atributo a mais que você pode usar, que é o tamanho ali do círculo, da circunferência por si só. Então, você tem uma outra informação que pode mapear um outro atributo, que também é o circunferência. E também está na moda atualmente usarem esses mapas 3D, né? Esteticamente, às vezes, eles são mais visuais e tal, mas principalmente se você quer mostrar alguma localização numa área um pouco menor, né? Mas se você quiser mostrar uma área maior ali, que abranja, sei lá, vários bairros de uma cidade, ou
estados, países, às vezes fica mais fácil com um mapa croplético ou de símbolos. Mas também tem esse 3D que é bem legal. Esteticamente, o pessoal gosta muito dele. Eu vou focar aqui no mapa croplético, então vou clicar que eu quero criar um mapa croplético. E aí, primeira coisa que você faz é selecionar que mapa você quer. Então, a primeira sugestão dele é um mapa mundial. E aí você vai associar valores a cada país que depois vão ser transformados de acordo com a escala de cor para uma determinada cor. Eu vou focar numa coisa mais brasileira aqui, mas só para mostrar para vocês. Então, tem o Brasil aqui, Brasil em inglês é com Z, né? E aí, você tem várias opções em Brasil, que isso eu acho uma coisa muito legal, que já está pronta aqui, né? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, Paraná. Aqui, Paraná. Então, tem, se você tiver um conjunto de dados que é só sobre o Paraná e sobre os municípios do Paraná, você tem algum valor associado aos municípios do Paraná, aí você consegue selecionar. E percebam que está certinho aqui. Nem sempre isso é fácil de achar. Mas pode ser que você também queira alguma informação que seja o Brasil, mais os estados ali. Eu vou criar essa mapa do Brasil dos estados, tá? Mas principalmente porque a gente tem um número de estados menor do que a gente tem municípios em Paraná, tá? Só para quando atribuir um valor para uma certa região, para ficar numa área maior, para não precisar preencher tantos valores. Mas, de novo, também tem Brasil aqui, as regiões, que aí são os. Como que chama isso? Que tem Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, são as regiões do país, né? E para vários estados aí, a gente também tem os municípios. E uma coisa que eu acabei de perceber, que para Maceió alguém criou os bairros. Geralmente é um pouco mais difícil, né? Se você tiver num site desses, achar os bairros de uma cidade, mas é possível. Tá. Vou pegar aqui o Brasil, os estados. Aqui mais para baixo, tá? Então vou escolher esse. Você também pode fazer o upload do seu próprio mapa, tá? Imagina, então, por exemplo, que você tem os bairros de Campo Mourão. E aí você pega esse arquivo de algum outro lugar. Se estiver nesses formatos ali, por exemplo, um JSON file que seja do tipo geográfico, você também pode subir o seu mapa, tá? Aqui eu vou pegar o mapa deles. Tá. Edge or Data. Tem algumas formas de fazer isso. Aqui não são tantos estados, então eu vou preencher alguns na mão mesmo, usando o próprio site. Mas, por exemplo, se eu estivesse falando dos municípios do Paraná, seriam muitos dados para eu preencher da mão aqui no site. Então, ele, além da forma que eu estou fazendo aqui, ele permite também que você faça o upload de um arquivo CVS, CSV, né? Que é o Comma Separated Values, valores separados por vírgula, né? Mas nem sempre é vírgula. E aqui ele dá mais algumas especificações e tal. Depois você carrega, faz um match, dá para fazer copy and paste, linkar para um banco de dados externos. Ou uma coisa que vocês apreciem, conectar a uma planilha do Google que fala estado e o valor, né? Mas aqui eu vou fazer no próprio site, tá? Mais para demonstração. Tá, então vamos começar aí. Começar com o Paraná, né? Já que a gente é do Paraná. Vou colocar valores aleatórios, tá? Não estou pensando exatamente no que eles ficam, mas vou botar, por exemplo, aqui 50 para o Paraná, e observe que na hora que eu coloco o valor para um certo estado, o estado já é colorido com a escala de cor atual. Vou botar 60 para o Piauí, 30 para Goiás. Vou ficar entre 0 e 100. Vou jogar uns números aleatórios aqui, tá? Estou pensando muito nisso. Observe que eu posso botar a granularidade que eu quiser. Tem alguns números quebrados aqui.
Peraí. Tá, acho que eu preenchi todos. Tá. Valores aleatórios, tá? Só fiquei entre a escala entre 0 e 100. Observem que à medida que você vai preenchendo, ele já vai atualizando ali a escala de cor. Acho que faltou o Acre. Faltou o Acre. Deixa eu botar algum valor aqui. Tá. Ele, com a escala de cor que é carregada por padrão, depois você pode mudar essa escala de cor, tá? Ele associou cada valor a uma cor nessa escala de cor e preencheu a região do estado com a cor proporcional àquele valor que eu preenchi. Quando você vai aqui para o próximo passo, ele deixa... Tá, deixa eu proceed aqui, essa parte não... Ok. Na parte de visualização, aqui na próxima etapa, ele deixa você configurar algumas coisas a mais. O mapa aparece maior, mais do formato que você vai ver depois, e aí ele deixa você configurar algumas coisas. Por exemplo, das coisas que você pode configurar, não gostei dessa escala de cor que vai para valores mais baixos, você tem o verde claro, para valores mais altos, azul escuro, e tons intermediários, por exemplo, um azul meio mediano para valores intermediários, um verde mediano, se for mais baixo que isso. Eu posso querer outra escala de cor, que vai do verde claro ao verde escuro, por exemplo. Ela pode ser linear ou ela pode ser em passos. Aí você configura o número de passos. Eu quero 10 passos, por exemplo, numa escala linear. E aí, observe que ele bota uma legenda também, assim, o valor está 19,6. Deixa eu botar 9. Tá, ok. As cores associadas até que a faixa de valores, né? De 0 a 20,44 foi essa cor aqui. Então, você pode deixar linear ou por passos ali. Show, Color Legend, Caption, se você quiser colocar. Ranger. Tá, dá para configurar um pouco mais a legenda, né? Com essa régua, então, as faixas de valores aqui por cor. Map Alignment, Max Padding, Color. Dá para ter umas configurações para pessoas aqui também que têm problemas com visuais, né? Com reconhecimento de cores. Tem um modo escuro também, mas eu prefiro o modo claro. Qual que é o tamanho do mapa? Isso aqui é importante configurar dependendo onde você vai visualizar. É no monitor, que nem eu estou agora, ou então é num celular. E aí você configura para o tamanho de tela que você vai estar disponível ali. Dá para colocar um dados, então vou botar mapa, coropetítico. Dá para botar uma descrição, vou botar aqui teste. Outras notas, who published this, vou botar meu nome aqui. Aqui é uma coisa legal, você pode colocar uma descrição alternativa, por exemplo, para quem usa programas leitores de tela, né? E Show to Tips está ativado, sim. Show to Tips, o que ele faz? Que é uma coisa muito legal. Quando você passa o mouse em cima de certo estado, o estado fica meio destacado um pouco para frente. E, além disso, fala o nome do estado e qual o valor associado exatamente àquele estado. O próximo passo... Eu quero... Deixa eu... Tá, Publish in Embedded. Então, você pode publicar isso aqui, tá? É claro que aqui eu estou usando o Data Wrapper, como vários sites que eu vou mostrar, eles têm tanto a versão grátis, que é o que eu estou usando, como a versão paga, tá? E existem limitações dependendo do que você está usando, mas mesmo a versão grátis, ela tem altas funcionalidades. Dá para... PNG, dá para exportar como PNG, ou dá para publicar, mas eu lembro que tinha alguma limitação quando a conta era grátis. Tá, lembrei. Aqui, aí o que acontece? Vai ter um link que eu vou abrir aqui, que é seu mapa acroplético. Então, se vocês, por exemplo, fossem apresentar isso aqui na entrega de vocês, vocês iam publicar e depois abrir esse link aqui, tá? Vou dar um zoom maior aqui. E aí, vocês iam apresentar isso aqui, tá? Né? Porque aí perceba que o mapa fica maior, fica mais fácil de ver, por aí vai. E geralmente, quando vocês vão mostrar
as visualizações, a maior parte das visualizações tem alguma interação, que nem essa aqui. A interação aqui é quando eu passo o mouse e em cima falo o nome do estado associado, né? E o valor ali. Esse tipo de interação é muito valiosa em termos de visualização. Então, para ter essa interação, geralmente significa que vocês vão exportar as visualizações de vocês para algum formato HTML, tá? Que pode estar num site, que nem aqui, ou vocês baixaram HTML. Então, geralmente, por exemplo, nos slides eu uso muito PNG, que é o que dá, né? Mas, dado que é uma visão estática. Mas, geralmente, a maioria das visualizações hoje em dia, elas são geradas no formato HTML, porque aí permite essas interações. Então, e lembrando, esse tipo de... também dá para criar aqui um mapa de símbolos, a ideia é muito parecida, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida aqui quanto ao Data Wrapper? Tá. Ok. Qualquer Tudo coisa, certo por pessoal. enquanto, professora. Tá. Qualquer coisa, pessoal, lembre, vocês podem me perguntar a qualquer momento, tá? Tá, vamos para um próximo site que eu acho bem legal também, que esse Flow Map aqui, ele não é tão conhecido, mas ele tem uma coisa que pode ajudar vocês. Deixa eu só lembrar onde está essa parte que chama Geocode. How to make a flow map. Acho que está nesse How to make a flow map. Template start sheet. Aqui. Antes de falar como criar um mapa nesse site, eu vou falar de uma funcionalidade bem legal dele. Eu estava aqui, né? Aí eu cliquei em How to make a flow map. E aqui embaixo tem algumas ferramentas. E eu acho essa aqui pode ser muito útil para alguns de vocês, que é o Geocoding Tool. Basicamente, existem vários desses serviços por aí, tá? Mas eu acho isso aqui um pouco mais intuitivo e mais fácil de usar. Mas se alguém quiser codificar isso usando uma API que faz uso de um serviço externo, à vontade. Mas aqui eu estou mostrando um formato mais fácil. O que ele faz? Imagina que no banco de dados, na conjunto de dados de vocês têm só a informação, por exemplo, do nome da cidade, Campo Mourão, ou Piabiru, Maringá, Curitiba e por aí vai. Só que a visualização que vocês selecionaram, a técnica que vocês queriam usar, ela pede latitude e longitude. Isso é bem comum, tá? Você ter que adaptar o seu conjunto de dados de alguma forma para você conseguir usar alguma visualização que pede um formato um pouco diferente. Isso faz parte do pré-processamento, que eu falei um pouco sobre isso numa das videoaulas que passou, né? Fundamentos dos dados. E aí, você pode usar serviços que nem esse. Então, aqui você digita, ele já vem algumas sugestões, né? Tipo, qual é a latitude de longitude de Paris, Londres, Nova York. Aí você clica aqui em Geocode e ele vai dar a latitude e a longitude. Aqui, ó, essa aqui é a latitude, essa aqui é a longitude de Paris, Londres aqui e Nova York. Mas qual é a latitude e longitude de Paris? Ele vai pegar uma posição mais, assim, claro que Paris é uma cidade, Paris, essas três cidades são grandes, né? Ele vai pegar uma posição mais central ali dentro da cidade. Vou tornar isso aqui um pouco mais local, vou pedir Campo Mourão, talvez tenha que escrever Brasil, não lembro. Deixa eu ver. Não, ele descobriu que é Brasil. Então, por exemplo, ele me deu aqui a latitude e longitude de Campo Mourão, no local mais central, tá? Mas, se eu quisesse, se eu me engano, se eu tivesse um endereço, não sei se ele vai se dar bem com esses números. Observe que ele pegou aqui também, é claro que vão ser latitude e longitude bem próxima do que estava aqui, que quando eu faço Campo Mourão, mas se você tiver um endereço, por exemplo, uma rua, uma avenida aqui da cidade, um número, isso vale para várias cidades, tá? Ele dá a latitude e longitude daquela numeração que você colocou. E, obviamente, vai ser um número bem parecido, só que aqui você tem um pouquinho mais de casas decimais, porque é uma localização um pouco mais exata. E aí você coloca aqui uma por linha, Maringá, Curitiba.
Peabiru, não estou lembrando se Peabiru tem acento, mas acho que ele se vira. Tá. Então, aqui ele, por exemplo, deu a latitude e longitude de Curitiba, Peabiru. Então, esse tipo de ferramenta é muito útil quando você só tem o nome da cidade, ou então você tem uma avenida da, tipo, imagina que você está fazendo uma, uma visualização sobre dados que estão da cidade de São Paulo, capital, que é uma cidade gigantesca. Só que aí você tem os endereços ao longo da cidade, só que a técnica de visualização está pedindo latitude e longitude. Aí você pode usar um serviço desse, que nem da Flowmap, que geralmente se chama de Geocode Tool. Tá, então, ok. Mas o que eu queria mostrar na Flowmap mesmo é outra coisa. A Flowmap, ela é mais focada em outro tipo de mapa que apareceu na videoaula, que são mapas de fluxo. Então, você tem como se fosse um fluxo que está correndo de uma localização geográfica para outra localização geográfica. E aí ele permite, eu acho que de uma forma até relativamente fácil, você criar seu próprio mapa de fluxo. Eu criei aqui um de teste. Então, basicamente, eles têm um template spreadsheet que é uma tabela no Google Sheets, né? E aí ele só fala qual que tem que ser o formato e tal. As localizações você coloca aqui. E depois as localizações, então aqui ele mostrou 3 cidades. Que a latitude e a longitude das 3 cidades, que ele pode pegar usando aquela ferramenta aqui. Algumas propriedades, tá? Por exemplo, nome, fonte, quem criou, seu e-mail, qual esquema de cor você quer usar. Por enquanto dá para mexer isso padrão, né? E os flows. Então, por exemplo, eu quero um fluxo da origem 1 ao destino 2. O que significa? É um fluxo que vai estar de Nova York até Londres, e o fluxo pode ter um peso, que esse count aqui. Depois eu vou ter um fluxo, deixa eu pegar outra coisa mais interessante, de 3 para 1, então um fluxo que vai de Rio de Janeiro para Nova York, e tem um peso associado de 50, como se fosse um grafo mesmo, tá? Só que os vértices do grafo estão em localizações geográficas, que tem latitude e longitude. E o grafo ali, ele tem peso nas suas arestas, e elas são direcionadas. Então, dá para fazer essa analogia. O que ele pede no site é, faça uma cópia desse spreadsheet aqui com seus dados e adicione esses dados a uma nova tabela, né? Eu fiz isso, esse aqui é o Dados Flow Map, uma tabela que eu criei que é bem parecida com essa que eu estava mostrando. Eu coloquei algumas cidades aqui que eu já morei. Então, eu coloquei Goiânia, para quem não sabe, eu sou goiana, eu nasci lá. E aí, latitude e longitude Goiânia, já morei em São Carlos, São Paulo, latitude e longitude, já morei em Bloomington, que é nos Estados Unidos. Sim, essa goiana. A maioria dos professores do Dacom são paranaenses de alguma forma, né? Mas eu vim lá de Goiás. E atualmente, né, eu moro em Campo Mourão. E aqui tem a origem de destino, né? E mais ou menos eu fiz uma baita, principalmente entre São Carlos e Goiânia, foi um baita vai e volta. Eu acho que eu. Tá, datas ali me ajudam. Eu acho que eu fui de Goiânia para São Carlos em 92, quando meu pai foi estudar lá em São Carlos. Depois eu voltei de São Carlos para Goiânia, em 95, quando minha família voltou. E aí, de 2001, eu fui fazer graduação lá em São Carlos. Eu fui morar com meu pai, depois eu voltei. E aí, por aí vai. Mas entre São Carlos e Goiânia tem muita motivação, não. Além de motivação também, movimentação. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Aí a ferramenta pede que você clica aqui no compartilhar, né? Vocês já devem ter usado isso alguma vez. Você tem que alterar aqui a permissão para a parte do copiar link. Se não tiver em qualquer pessoa, você tem que mudar para qualquer pessoa, tá? E aí você copia o link aqui. Então, cliquei em copiar link, que esse link longo aqui. E simplesmente o que você faz, você vai colocar esse link aqui. Ele já criou aqui, observem que apareceu de repente o passo 6, que é clicar nesse site aqui que ele acabou de criar. E aí ele mostra esse mapa de fluxos aqui. E aí ele mostra, por exemplo,
Deixa eu tirar isso aqui que não está ajudando muito. Mas eu não lembro se eu botei peso, mas, por exemplo, ele mostra, você consegue fazer uma interação aqui, uma filtragem, só quero saber o que aconteceu de 2001 para frente, ou então de 2008 para frente, ou de 2013 para frente. Eu mudei de São Carlos para Campo Mourão em 2013. E aí você consegue fazer uma animação também com isso aqui, tá? Mas aqui é um jeito fácil de vocês fazerem um mapa de fluxos, tá? Então, às vezes, a sua informação geográfica não é só tipo, esse evento aconteceu nessa região aqui, ok. Às vezes é um evento que nem fluxo de imigrantes, por exemplo, que às vezes acontecem. Uma população saiu de uma certa região e se locomoveu para outra região B, saiu da região A e passou para a região B. Mas quantas pessoas fizeram essa locomoção? E tem um valor associado. Então, tem alguns casos que o mapa de fluxo pode ser mais apropriado. E esse flow map é muito legal para fazer isso. Entrando em dados espaciais também, eu vou mostrar um vídeo agora que está no YouTube. Eu não sei se o som está sendo... Mas só o visual dá. Peraí, deixa eu ver se eu... Tá. Deixa eu voltar. Então, eu vou botar aqui o link desse YouTube no chat também. E quando quer compartilhar vídeo aqui na tela, às vezes a tela fica branca, né? Então, para quem tiver com dificuldade de visualização desse vídeo, eu estou passando o link do YouTube desse vídeo também. Esse vídeo aqui é de uma caixa que chama Sandbox. Teve alguns professores do Dacom junto com a engenharia ambiental, acho que foi o Calmoto do Dacom junto com a Maristela, acho que foi a Maristela, da engenharia ambiental. Eles fizeram o que a gente chama de sandbox, né? Que lembra muito, na verdade, usa uma técnica que foi ensinada nas videoaulas, que são os marching squares, então, que são os cubos marchantes. Então, o que é essa sandbox? Talvez alguns de vocês tenham visto isso ao vivo, né, antes da pandemia. Antigamente, na Empreendoic, né, quando a gente apresenta os nossos cursos de graduação para a comunidade externa, ou então as nossas pesquisas para a comunidade externa, geralmente era exposto essa sandbox aqui. Ela basicamente é uma caixa, né, geralmente de vidro, que nem essa aí. Essa aí, inclusive, é da UTFPR, acho que é aqui de Campo Mourão mesmo, não tenho certeza. Mas é uma areia branca, tá? Não é qualquer areia. Então, você tem uma areia branca que você compra na internet e você consegue manipular essa areia branca. E aí, como que você faz o sistema todo? Você tem em cima, não está mostrando aí, mas em cima dessa caixa tem um hardware que faz como se você lançasse ali, não sei exatamente que tipo de sensor mas ele detecta a altura, como se fosse uma grade, uma malha, a altura dessa areia em diversas posições que estão numa grade igualmente espaçada. Para ser mais específico, eles usaram um Kinect. Então, acho que o PlayStation antigamente tinha não sei se ainda o Kinect que é usado, né? Para alguns jogos, acho que ainda sim, mas eles usavam um Kinect em cima, né? O Kinect gerava a informação de qual altura da areia em cada posição. E, geralmente, essas posições eram obtidas em uma grade regularmente intercalada, né? Por exemplo, a cada 2 centímetros ele faz essa dimensão, tanto em X quanto em Y. Porque a pessoa geralmente está ali mexendo com uma pau, com uma mão que está sendo mostrado ali, mexendo essa areia e fazendo ela com diferentes alturas, os diferentes posições da areia ali dentro dessa caixa, né? Depois, além do Kinect ali, meio que junto com o Kinect lá em cima, também não está mostrando, você tem também o quê? Um projetor. Um projetor que está muito bem calibrado para projetar só em cima daquela areia e projetar sem muita inclinação, que está projetando o quê? Com base nas informações do Kinect, você tem aquela grade do que geralmente é usado, por exemplo, no Martin Squares, que são os cubos marchantes, que aí nos vértices ali daquela grade você tem valores associados. E você simplesmente roda aquele algoritmo que eu ensinei na videoaula dos cubos marchantes, também chamado de Martin Squares.
que ele vai gerar essas isoáreas, nessas isolinhas, para delimitar as diversas alturas. E aí você associa uma cor com cada isolinha ali e projeta isso usando o projetor. Então, um exemplo muito legal. A aplicação é mais para engenharia metal, mas na verdade todo o cálculo ali, na verdade, computacional, e é uma aplicação que usa aqueles Martin Squares. Então, é bem legal aí. Imagino que em breve, né, a gente vai começar a ter outros eventos da Empreendedor que vão ser presenciais, né? Quem sabe a gente volta em conjunto com a engenharia ambiental a expor essa sandbox. Acho que por enquanto ela está guardada em algum canto. Então, é um projeto bem legal também que usa coisas de visualização. E o próximo site que eu vou mostrar é o Flourish. Que eu não preciso fazer sign-in, mas deixa eu fazer sign-in. Eu nunca lembro se eu loguei com o Google. Tá, foi com o Google. Eu queria clicar em New Visualization. Tá. Então, eu simplesmente fui aqui no Flourish, tá? Eu loguei com a minha conta do Google. Essa aqui é alguns testes que eu fiz antes. E quando você clica aqui em New Visualization dentro do Flourish, logo que você faz um login, mesmo seja com... mesmo que seja com uma conta do Google, que nem eu fiz, quando você clica aqui em New Visualization, ele aparece uma série de visualizações que ele consegue criar. Então, ele tem visualizações desde as mais simples aqui, né, que um Excel faz, por exemplo, gráfico de barra, gráfico de danos, gráfico de linha. Tem as visualizações de dados espaciais também, bastante interativo, que nem o Data Wrapper. E também tem vários formatos aqui, por exemplo, tem um que o pessoal gosta de usar esse formato hexagonal às vezes. Eu vou focar aqui na parte espacial, mais para frente, a gente vai ter outras videoaulas que vão mostrar, por exemplo, esse aqui, que é um tipo de... Esqueci o nome específico que eu dou. Scatterplot, que é um tipo de scatterplot animado, mas para frente eu vou entrar nesse site e mostrar outras coisas, tá? Mas ele tem várias das coisas que eu vou ensinar. Mas, por enquanto, como a gente está falando de dados espaciais, eu vou focar mais nos dados espaciais aqui. Os exemplos que eu vou mostrar para vocês, um deles, é claro que ele consegue gerar mapas que nem o Data Wrapper aqui, então vou focar uma coisa um pouco mais diferente. Tem esse mapa aqui, que eu acho bem legal, que... Deixa eu dar uma pausa nele. Vou dar um zoom aqui também, para focar numa região aqui mundial. Então, tem alguns mapas espaciais que, além de tudo, eles são animados. Por quê? Você tem um evento que aconteceu numa certa localização, latitude, longitude, e aconteceu num certo intervalo de tempo ou numa data exata, que nem o caso desse conjunto de dados aqui. Não fui eu que fez esse conjunto de dados, eu só dupliquei ele, tá? Foi outra pessoa. E o que são esses conjuntos de dados? É conjunto de dados sobre terremotos. Então, como a gente sabe, terremotos acontecem numa certa localização e a um certo instante de tempo, ou intervalo de tempo geralmente restrito, né? E aí, essa pessoa colocou o conjunto de dados desde um pouco de 1910, até mais ou menos até 2020 aqui. Então, a gente consegue ver uma animação dos vários terremotos que aconteceram ao longo do tempo nesse mapa. Então, aqui é um mapa de bolhas. Observa que você tem duas coisas. Você tem a localização geográfica do terremoto, dada a posição dele, da bolinha vermelha, e você tem a intensidade do terremoto. Observa que onde eu passei ali, mais ou menos, um pouquinho antes de 1930, a gente... Deixa eu tentar dar um zoom maior aqui. A gente teve um grande terremoto aqui no Japão. E, na verdade, para ser mais específica, qual que é o tamanho, eu acho que, se eu não me engano, qual que significa o tamanho da bolinha? O total de casas destruídas, que aqui foi
695 mil, que significa, foi um terremoto que aconteceu em 1923. Eu acho que aqui, deixa eu pegar outro e ver. Tá no formato de data. Tá no formato de data americano. Formato de data americano. Não, tá no formato de data brasileiro. Então, aconteceu em 1º de setembro de 1923, por exemplo, esse terremoto. O legal dessa visualização aqui também é que observa que ela é interativa. Quando você passa o mouse aqui, ele fala a data, localização, o número de casas destruídas e por aí vai. Eu vou continuar o play aqui e a gente vê os terremotos que vão acontecendo. São vários, né, de diversas magnitudes. Tem um bem grande ali, aqui. Esse aqui foi um bem grande na China, que destruiu muitas casas em 2008 ali. E aí a gente tem esses eventos aqui. Então é bem legal que esses mapas também podem ser animados, tá? Porque às vezes o evento geográfico aconteceu em um certo intervalo de tempo. Tinha mais uma coisa que eu queria falar aqui. Tá, observem também que uma coisa que talvez vocês tenham reparado, né? Que terremotos, pelo menos no mundo, eles acontecem geralmente onde a gente tem aquelas grandes falhas geográficas, né? Aquelas junções de placas geográficas, né? Então, por exemplo, o Brasil, ele tem outros problemas, por exemplo, de tempestades e tal, que nem deu recentemente, mas a gente geralmente não tem terremoto, porque a gente não está numa junção de duas placas geográficas. A gente não pode falar o mesmo, por exemplo, desses países aqui, que nem o Chile, por exemplo, o Equador, o Peru, que estão aqui mais nessa área para oeste, né? A gente também tem uma certa quantidade de terremotos aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, seguindo essa linha, passando para a América Central, né? Na região oeste ali da Califórnia, nos Estados Unidos. E toda essa região aqui, principalmente que passa aqui por cima da Índia, passa pela China, Japão, né? Tem toda uma série de junção de placas geográficas, que é onde acontece a maior parte dos terremotos. Então, achei esse exemplo bem legal aqui. Então, se alguém precisar fazer um mapa geográfico de símbolos de bolhas, né, que seja animado em relação ao tempo, o Florsh consegue fazer isso para vocês. Para quem não quer usar site, que gosta de programar, eu não lembro onde botei isso, mas eu faço uma aqui, Python Graph Gallery. Tem um site que eu acho bem legal para quem gosta de fazer as coisas em Python, né? Que chama Python Graph Gallery. Tem várias visualizações, depois eu entro mais em detalhe sobre as outras, mas por enquanto eu estou focando nos dados espaciais, então vou focar aqui na seção de mapas. Então, tem desde o mapa coroplético ao mapa de conexão, que seria meio que de fluxos, e o de bolhas aqui. Eu vou clicar aqui no coroplético, e aqui, por exemplo, tem um exemplo de um mapa coroplético que eu acho que foi para cidades ou condados. Eu não sei em que granularidade está esse mapa aqui. Talvez seja condados. Não sei. E aí você tem, por exemplo, ele tem várias bibliotecas que ele recomenda, né? Tem o mapa croplético usando as bibliotecas GeoPandas e GeoPlot. Tem a Folium, que é muito boa também. A Plotly, que é super famosa, que usou Seaborn também. E aí, tipo, para essa visualização aqui, você consegue ver o código que gerou ela. Então, isso torna a vida um pouquinho mais fácil. Então, para essa visualização, quando você clica nela, ele dá uma explicada do tipo, como eu carreguei os dados. Então, ele usou o Pandas, o Matplotlib, ele usou o CSV aqui, usou a Seaborn para ajudar a importar esses dados, e depois ele mostra qual código que gerou esse mapa coroplético, tá? Então, vocês podem reutilizar, fazendo adaptações necessárias para o conjunto de dados de vocês. E aí ele consegue gerar e tem essa linguagem. Com Python você tem várias, não só Python, tá?
Mas com Python, por exemplo, você tem várias bibliotecas ali dentro, tanto para manipulação de dados, que ajudam em visualização, como também para gerar visualizações que usam algumas bibliotecas ali que são muito legais. Essa biblioteca Plotly, ela tem várias coisas que ela faz. É bem útil mesmo. Então, esse site aqui, para quem gosta de Python, GraphGallery, de Python, é bem legal. Vai que tem alguém que gosta de R aqui, eu acho difícil, mas... tem o R GraphGallery, é super parecido com o Python GraphGallery. Eu acho que até são até o mesmo grupo de desenvolvedores, só que aí é como fazer isso usando R. E aí os exemplos não necessariamente são os mesmos, tá? E aí quando você clica aqui, ele fala como que ele criou e por aí vai. Então vocês podem usar esses sites aqui também. Gostaria de deixar bem claro que na entrega dos projetos, principalmente a segunda entrega, a terceira, né? Não me importa como vocês geraram a visualização de vocês. Se foi usando um site ali que nem o Florst, Data Wrapper, ou se foi fazendo, codificando no Python ali, usando Plotly, ou sei lá o quê. Então, isso, assim, não me importa muito como vocês chegaram na visualização. Desde que a visualização, no final, ali, seja de qualidade. E lembrando exatamente o que eu vou estar, o que é uma visualização de qualidade. Aí vocês têm que olhar lá na especificação do projeto prático, que eu já li, né? Eu tenho algumas coisas ali que eu olho, né? Por exemplo, a explicação que vocês vão dar para aquela visualização, para fazer análise visual, se é uma visualização complexa, uma visualização simples, se ela tem interação, se ela não tem interação. Então, essas coisas aí pesam. Mas o mais importante ali, então, não é mais análise visual e a exibição do padrão que aquela visualização de vocês vai estar fazendo, tá? Então, se vocês vão usar Florst, se vão usar Python, então, se vão usar um site que facilita um pouco a vida, ou vão fazer em Python, ou então vão fazer na Apache, e Charts, que também é um pouco mais código, isso aí é com vocês, tá? Qual que vocês quiserem escolher para fazer. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade com um, outras pessoas mais facilidade do outro. Então, mas eu estou mais focada aqui na análise visual das visualizações. Perguntas, comentários? Tá, pessoal. Lembrando, então, voltando para a primeira entrega agora, que é o que está mais perto, ela é dia 29 de abril, 2 de maio. Eu vou sortear quem vai ficar no dia 29 de abril, quem vai ficar no dia 2 de maio. Que dia? Tem que lembrar. Tem que olhar o sistema. Ah, não, peraí. Diário de classe, planejamento. Visualização. Então, primeira entrega está aqui de 29 de abril, 2 de maio. O sorteio vai ser dia 25 de abril, tá? Para deixar mais ou menos justo. Então, todos vocês se preparem como se fosse 29 de abril e... Como se fosse para entregar 29 de abril, tá? E aí, só que vocês só vão descobrir se vai ser 29 ou dia 2 para cada um dos grupos no sorteio que vai ter na atividade síncrona no dia 25 de abril. Lembrando que nessa primeira entrega, vocês têm que... aqui a primeira entrega, e aí a descrição está aqui, eu já li ela, né? Deixa eu ver se tem que salvar, peraí. Lembrando que vocês têm que escolher um conjunto de dados de no mínimo 100 instâncias e 8 atributos. A gente falou um pouco sobre isso na última atividade síncrona, né? E essa primeira apresentação, ela está focada principalmente na apresentação desse conjunto de dados. E ideias aqui, dicas para sua apresentação. Eu já li isso aqui, não vou ler de novo, mas tem aqui, né? E o que exatamente vai estar sendo avaliado e quantos pontos vão ter sendo dados para cada um dos itens dessas coisas que vocês têm que observar, tá? Mas lembrando que significa o quê?
que todo mundo até dia 29 de abril, na pior das hipóteses, tem que ter selecionado o conjunto de dados quando vai apresentar, tá? Recomendo que vocês façam isso quanto antes, como eu já falei várias vezes, para vocês já começarem a ir trabalhando para facilitar um pouco a vida. Então, lembrando disso aí. Eu vou parar de gravar agora. Acho que a principal parte que eu tinha que apresentar, já apresentei.